Meu nome é Oséias e esta é minha história. Desde jovem, senti a presença de Deus em minha vida de uma forma intensa e inconfundível. Não era apenas uma sensação, mas uma voz clara que ecoava dentro de mim, chamando-me para uma missão maior. A princípio, não entendia o que isso significava, mas sabia que algo grandioso estava para acontecer. Minha jornada começou quando Deus me chamou para ser seu profeta, um mensageiro para o povo de Israel. Eu, um homem simples, seria a voz de Deus em tempos de grande turbulência. Foi uma noite tranquila quando ouvi pela primeira vez a voz de Deus com clareza. Oséias, filho de Beeri, levanta-te e vai ao povo de Israel, pois grande é a sua iniquidade. Aquelas palavras ressoaram em minha mente e coração, trazendo um misto de temor e reverência. Eu sabia que não poderia recusar. O peso da responsabilidade parecia esmagador, mas a convicção de que Deus estava comigo me deu forças para aceitar o chamado. A missão não seria fácil. O povo estava distante de Deus, entregue à idolatria e aos prazeres mundanos. Meu coração doía ao ver a condição espiritual de Israel. Deus me revelou que minha vida se tornaria um símbolo para todos, uma representação viva da relação entre Ele e seu povo. E assim começou minha jornada, um caminho repleto de desafios e revelações divinas. Eu sabia que o caminho adiante seria árduo, mas estava preparado para enfrentar qualquer adversidade. A certeza de que eu estava cumprindo a vontade divina me dava coragem. Cada passo que eu dava era guiado por uma fé inabalável. E assim, com o coração cheio de determinação, dei início à minha missão profética. Israel, a terra prometida, estava mergulhada em pecado. O povo que fora escolhido por Deus havia se desviado de seus caminhos, adorando falsos deuses e vivendo em desobediência. Ao caminhar pelas ruas e aldeias, meu coração se enchia de tristeza ao ver a decadência moral e espiritual. Cada ídolo, cada altar profano era um testemunho da distância entre o povo e o verdadeiro Deus. Eu me perguntava como um povo tão abençoado poderia ter se afastado tanto. A resposta estava na fraqueza humana, na inclinação para seguir caminhos mais fáceis e prazerosos, ainda que errados. Deus me mostrou que a infidelidade de Israel era como a de uma esposa infiel, que trai seu marido sem remorso. Esta metáfora se tornaria uma parte central da minha mensagem ao povo. A idolatria não era apenas uma questão de adoração de falsos deuses. Era um sintoma de uma doença mais profunda, a falta de amor e compromisso com o Senhor. Os corações dos israelitas estavam endurecidos e eles buscavam satisfação em coisas efêmeras. Eu, como profeta, tinha a difícil tarefa de confrontar essa realidade, de chamar o povo ao arrependimento e de restaurar sua aliança com Deus. O desafio era imenso. Muitos me viam como um perturbador da paz, um homem louco falando de um Deus que haviam esquecido. Mas eu sabia que não estava sozinho. Deus estava comigo, guiando cada palavra e cada passo. Minha missão era clara: trazer Israel de volta ao caminho da justiça e da verdade. No silêncio do deserto, onde tudo parece estagnado e sem vida, a voz de Deus é mais clara e penetrante. Foi nesse ambiente árido e desolado que muitas vezes encontrei a paz para ouvir a direção divina. O deserto, com sua vastidão e solidão, simbolizava a condição espiritual de Israel, um povo perdido, vagando sem rumo, mas também representava a oportunidade de renovação e transformação. Deus me conduzia ao deserto para que eu pudesse entender melhor seu plano e sua vontade. Ali, longe das distrações do mundo, eu podia me conectar de forma mais profunda com o Criador. Era nesses momentos de comunhão que as mensagens mais poderosas eram reveladas. A solidão do deserto se tornava uma escola de sabedoria, onde aprendia sobre a paciência, a perseverança e a fé inabalável. Cada revelação no deserto era um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus.
Eu sabia que, assim como o deserto floresceria com a chuva, Israel poderia ser restaurado com o arrependimento sincero e a obediência a Deus. Minha tarefa era levar essa mensagem de esperança ao povo, mostrar que mesmo no meio do caos e da desolação havia uma chance de redenção. O deserto, com toda a sua dureza, se tornou um lugar de encontro com Deus. E cada vez que eu voltava para a civilização, levava comigo a certeza de que, apesar das dificuldades, a mensagem de Deus traria vida nova a Israel. Minha missão era plantar as sementes da esperança, confiando que Deus as faria crescer no tempo certo. Minha missão como profeta era clara: ser a voz de Deus em uma nação que havia se perdido. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de transmitir a mensagem divina. Deus me chamou não apenas para pregar, mas para viver a mensagem. Minha própria vida se tornaria um testemunho vivo da relação entre Deus e seu povo. Deus me instruiu a tomar uma esposa de prostituição, Gomer, para simbolizar a infidelidade de Israel. Esse ato chocante e incompreensível para muitos era uma demonstração do amor incondicional e da misericórdia de Deus. Mesmo quando Israel se prostituía com outros deuses, o Senhor permanecia fiel, sempre disposto a perdoar e a restaurar. Minha união com Gomer era uma ilustração vívida dessa verdade. Cada sermão que eu proferia, cada profecia que anunciava, era impregnado com a urgência de um pai que clama pelo retorno de seus filhos. Eu sabia que o tempo estava se esgotando e que Israel precisava se arrepender antes que o julgamento divino caísse sobre a nação. As palavras de Deus eram como fogo em meus ossos, impossíveis de conter. Eu tinha que falar, tinha que advertir, tinha que chamar o povo de volta a Deus. A resistência era grande, mas minha determinação era maior. Eu sabia que estava fazendo a vontade de Deus e que, no fim, sua justiça prevaleceria. Minha missão era clara e minha fé era inabalável. Eu era um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. E enquanto houvesse vida em mim, eu continuaria a proclamar a verdade divina, na esperança de que Israel voltasse ao seu primeiro amor. A aliança entre Deus e Israel era sagrada, mas o povo havia quebrado essa aliança repetidamente. Cada vez que adoravam falsos deuses ou se entregavam a práticas imorais, estavam rompendo o pacto que tinham com o Senhor. Minha missão era lembrar-lhes dessa aliança e das consequências de sua infidelidade. Deus não queria apenas obediência externa, mas um coração verdadeiramente dedicado a Ele. Eu clamava ao povo que se lembrasse dos dias de Moisés, dos milagres no deserto e das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Essas lembranças deveriam servir como um lembrete constante da fidelidade de Deus e da necessidade de Israel de permanecer fiel. Mas o povo era teimoso, com ouvidos fechados para a verdade e corações endurecidos pela desobediência. A cada dia, a tensão aumentava. Eu via a destruição iminente se aproximando, como uma tempestade no horizonte, mas também via a mão de Deus estendida, pronta para perdoar e restaurar. A aliança poderia ser renovada, mas isso exigiria um arrependimento sincero e uma mudança de coração. Minha mensagem era clara: Deus estava disposto a perdoar, mas o tempo estava se esgotando. Enquanto olhava para o futuro incerto de Israel, meu coração se enchia de tristeza, mas também de esperança. Eu sabia que, apesar de tudo, o amor de Deus era inabalável. A aliança quebrada poderia ser reparada. Tudo o que era necessário era um retorno sincero ao Senhor. E assim, com essa esperança, continuei a proclamar a mensagem divina, confiando que, no fim, a verdade de Deus triunfaria. Quando Deus me instruiu a tomar Gomer como esposa, eu sabia que estava entrando em um relacionamento que refletia a própria relação de Israel com Deus. Gomer era uma mulher de prostituição, e nosso casamento seria um símbolo vivo da infidelidade de Israel. Foi um ato de obediência dolorosa, mas necessário para transmitir a mensagem divina.
Gomer e eu nos casamos, e nosso lar tornou-se uma parábola viva para o povo de Israel. Cada vez que Gomer me traía, meu coração se partia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia mais profundamente o sofrimento de Deus ao ver seu povo afastar-se dele repetidamente. Minha vida pessoal tornou-se uma extensão de minha missão profética, cada ação carregando um peso espiritual significativo. Os dias com Gomer eram cheios de altos e baixos. Havia momentos de esperança e reconciliação, seguidos por novas traições e dores. No entanto, cada momento de sofrimento era um lembrete do amor inabalável de Deus por seu povo. Mesmo quando Gomer me deixava, eu a buscava, assim como Deus buscava incessantemente o retorno de Israel. Este período da minha vida não foi apenas uma lição de fidelidade, mas também de perdão e misericórdia. Aprendi que o amor verdadeiro é persistente e paciente, e através da minha experiência com Gomer, pude proclamar ao povo de Israel que o amor de Deus por eles era ainda maior e mais incondicional. Gomer não era apenas minha esposa, ela era um símbolo. Sua infidelidade representava a idolatria de Israel e meu amor persistente por ela, a misericórdia infinita de Deus. Cada ação dela, cada traição, era um espelho da relação entre Israel e seu Criador. Viver isso diariamente era um constante exercício de paciência e fé. Gomer deu à luz nosso primeiro filho, e Deus me instruiu a chamá-lo de Jezreel, em referência ao vale onde o sangue de inocentes foi derramado. O nome de nosso filho era um lembrete constante do julgamento que aguardava Israel por seus pecados, mas mesmo em meio ao juízo havia uma promessa de restauração. Deus usaria o sofrimento para trazer cura e redenção. A vida com Gomer era cheia de incertezas, mas também de lições profundas. Cada nome que demos a nossos filhos carregava um significado profético. Cada ato de infidelidade de Gomer era uma oportunidade para eu demonstrar a paciência e o perdão de Deus. E cada reconciliação nossa era uma promessa do amor redentor de Deus para com Israel. O simbolismo de Gomer e nossa família era uma mensagem poderosa que eu levava ao povo de Israel. Era um chamado ao arrependimento, mas também uma garantia de que Deus estava disposto a perdoar e a restaurar. Através de minha vida pessoal, Deus estava falando ao coração de Israel, convidando-os a voltar para Ele. O nascimento de Jezreel foi um marco em minha vida e em minha missão profética. Deus me instruíra a dar-lhe esse nome para simbolizar o julgamento iminente sobre a casa de Jeú e o povo de Israel. O vale de Jezreel era um lugar de grande derramamento de sangue, e seu nome trazia à mente imagens de violência e destruição. Cada vez que eu chamava meu filho, eu me lembrava da seriedade da mensagem que Deus me confiara. Jezreel não era apenas um nome, era uma profecia viva. Através dele, Deus estava anunciando que a casa de Israel seria punida por sua desobediência e idolatria. Era uma advertência clara e severa, mas também uma oportunidade para o arrependimento. O nascimento de Jezreel também trouxe uma nova dimensão ao meu ministério. Eu não era mais apenas um profeta, eu era um pai, responsável não apenas por proclamar a palavra de Deus, mas também por proteger e guiar minha família. Cada dia com meu filho me lembrava da esperança que Deus oferecia. Apesar do julgamento que estava por vir, havia a promessa de um futuro restaurado. Minha relação com Jezreel tornou-se uma fonte constante de inspiração e força. Ele era um lembrete de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus permanecia fiel e justo. Minha missão era preparar o povo para esse julgamento, mas também para a restauração que seguiria. Através de Jezreel, eu via tanto a justiça de Deus quanto sua misericórdia. Após Jezreel, Gomer deu à luz uma filha, e Deus me instruiu a chamá-la de Lo-Ruhamá, que significa não amada ou não compadecida. Este nome duro era uma mensagem direta ao povo de Israel.
Deus não mostraria mais compaixão por eles devido à sua contínua desobediência e idolatria. Era um sinal do rompimento da aliança e do afastamento da graça divina. Cada vez que eu chamava minha filha, sentia o peso do julgamento de Deus sobre Israel. Loru Ramá representava a retirada da misericórdia divina. Era uma advertência solene de que o tempo da graça estava se esgotando. Israel precisava reconhecer a gravidade de sua situação e se voltar para Deus antes que fosse tarde demais. Apesar do significado severo de seu nome, Loru Ramá também era um lembrete do amor incondicional de um pai. Eu a amava profundamente, e essa tensão entre amor e juízo refletia o próprio coração de Deus. Ele amava Israel, mas sua justiça exigia que o pecado fosse tratado com seriedade. Minha relação com Loru Ramá me ensinava diariamente sobre o equilíbrio entre amor e disciplina. Minha filha tornou-se um símbolo de esperança e advertência. Embora seu nome significasse a retirada da compaixão, minha esperança era que Israel visse isso como um chamado ao arrependimento. Deus não desejava abandoná-los. Ele queria que voltassem a Ele com um coração sincero. Loru Ramá era um lembrete do que estava em jogo, a vida e o futuro de uma nação. Quando Gomer deu à luz nosso terceiro filho, Deus me instruiu a chamá-lo de Lo-Ami, que significa não meu povo. Este nome simbolizava o rompimento definitivo da relação entre Deus e Israel. Era uma declaração de que, devido à sua contínua infidelidade, Israel não seria mais reconhecido como povo de Deus. Este nome carregava uma dor profunda. Cada vez que chamava meu filho, eu sentia o peso do afastamento de Deus. Lo-Ami era um sinal claro de que a paciência divina havia se esgotado. Israel havia se distanciado tanto que não podia mais ser chamado de povo de Deus. Era uma advertência final e desesperada para que se voltassem para Ele. Apesar da severidade da mensagem, eu sabia que havia uma esperança implícita. Deus estava disposto a restaurar a relação se Israel se arrependesse. Lo-Ami era um chamado ao reconhecimento de sua condição e à busca de reconciliação com Deus. Minha missão era transmitir essa esperança, mesmo em meio à advertência. Cada dia com Lo-Ami me lembrava da seriedade do pecado e da necessidade de redenção. Meu coração de pai ansiava por um futuro em que meus filhos e todo Israel pudessem ser chamados novamente de povo de Deus. Eu sabia que, apesar da severidade do juízo, a misericórdia de Deus ainda estava disponível para aqueles que se arrependessem e voltassem a Ele. Ao longo de minha jornada, uma coisa ficou clara. O amor de Deus por Israel era incondicional e inabalável. Mesmo diante da infidelidade e desobediência do povo, Deus permanecia fiel. Ele me usou como um exemplo vivo desse amor persistente, chamando-me a buscar Gomer repetidamente, mesmo após suas traições. Era uma lição poderosa sobre o compromisso divino com seu povo. Cada vez que Gomer me deixava, eu sentia a dor do abandono, mas também a profunda compaixão que Deus tinha por Israel. Ele estava sempre disposto a perdoar, a acolher de volta. Meu amor por Gomer, apesar de todas as suas falhas, era um reflexo do amor eterno de Deus. Era um amor que não desistia, que persistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa experiência pessoal me permitiu entender melhor a natureza divina. Deus não busca perfeição, mas um coração sincero e arrependido. Ele estava sempre pronto para restaurar a relação com Israel, contanto que o povo se voltasse para ele com sinceridade. Minha missão era transmitir essa mensagem de esperança e redenção, mostrando que, apesar de tudo, o amor de Deus nunca falharia. O amor incondicional de Deus era a base de minha pregação. Era a esperança que eu oferecia ao povo, a garantia de que, apesar dos seus erros, ainda havia uma chance de redenção.
Minha vida e minhas palavras eram um testemunho desse amor, um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. Como profeta, meu coração estava constantemente em agonia pelo Estado de Israel. Eu via a idolatria, a injustiça e a imoralidade que permeavam a sociedade, e meu espírito clamava por intervenção divina. Minhas palavras eram carregadas de dor e urgência, um apelo fervoroso para que o povo se voltasse a Deus antes que fosse tarde demais. Cada sermão, cada profecia era um grito de alerta. Eu usava todas as minhas forças para chamar a atenção do povo, para fazer com que vissem a gravidade de seus pecados. Sabia que a paciência de Deus tinha um limite e que o julgamento estava próximo. Meu clamor era um reflexo do coração de Deus, que não desejava a destruição, mas a salvação de seu povo. As reações eram variadas. Alguns me viam como um louco, outros como um perturbador da paz. Mas eu sabia que estava cumprindo minha missão divina. Não podia me calar diante da iniquidade. Cada dia eu me levantava com uma renovada determinação de proclamar a verdade, de clamar por arrependimento e de oferecer esperança. O clamor do profeta não era apenas palavras, era uma expressão profunda de amor e preocupação. Eu estava disposto a sacrificar tudo para salvar Israel. Meu coração estava cheio de dor pela condição espiritual do povo, mas também de esperança na misericórdia de Deus. Sabia que se eles se voltassem para Ele, encontrariam perdão e redenção. Deus, em sua misericórdia, nunca enviava julgamento sem antes enviar uma advertência. Minha missão era ser essa advertência viva, um sinal claro para Israel de que seus caminhos pecaminosos não passariam despercebidos. Deus me revelou visões de destruição e calamidade, mas também de esperança e restauração, se o povo se arrependesse. Cada profecia que eu proclamava era um apelo urgente. Eu falava de desastres iminentes, de invasões e destruição, mas também da possibilidade de redenção. Deus não queria destruir Israel. Ele queria que o povo se voltasse para Ele. Minhas palavras eram como uma espada de dois gumes, trazendo tanto juízo quanto esperança. A resistência era intensa. Muitos não queriam ouvir minhas advertências. Eles preferiam acreditar que tudo estava bem, que a prosperidade material era um sinal da bênção divina. Mas eu sabia que essa prosperidade era ilusória, que a verdadeira bênção vinha de um coração alinhado com a vontade de Deus. Minha tarefa era romper essa ilusão e trazer a verdade à luz. A advertência de Deus era clara e constante. Ele estava dando ao povo a chance de mudar seus caminhos, de evitar a catástrofe. Eu sabia que meu tempo era limitado, que precisava usar cada momento para transmitir essa mensagem. Cada dia era uma nova oportunidade para chamar Israel ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Minha vida como profeta não era apenas uma série de mensagens divinas. Era uma jornada de sofrimento e sacrifício pessoal. Cada vez que Gomer me traía, meu coração se partia. Eu sentia na pele a dor da infidelidade, a agonia do abandono. Mas também sentia a força do amor incondicional que persistia apesar de tudo. Essa experiência me aproximava ainda mais do coração de Deus. Eu compreendia de maneira única a dor que ele sentia ao ver seu povo se afastar. O coração de Deus, como o meu, estava partido. Ele amava Israel profundamente, mas a infidelidade do povo trazia dor e sofrimento. Minha missão era fazer com que Israel compreendesse essa dor e se voltasse para Deus. Cada dia com Gomer era um lembrete da luta constante entre amor e traição. Eu a buscava, a perdoava, assim como Deus fazia com Israel. Minha vida era um testemunho vivo do amor persistente de Deus, um exemplo do que Ele estava disposto a suportar para trazer seu povo de volta. Essa dor, embora intensa, era uma parte essencial da minha missão. O coração partido de Oseias era um símbolo da relação entre Deus e Israel. Era um chamado à compreensão e à empatia.
Eu queria que o povo sentisse a dor de Deus, que se compadecesse e se arrependesse. Minha vida e minhas palavras eram um clamor constante por arrependimento, uma oferta de amor e perdão incondicional. Israel, a nação escolhida por Deus, havia se desviado completamente de seus caminhos. A infidelidade do povo era evidente em cada aspecto da vida. Eles adoravam ídolos, participavam de rituais pagãos e viviam em total desobediência aos mandamentos divinos. Meu coração se partia ao ver a profundidade da corrupção e da idolatria. Eu clamava contra essa infidelidade, chamando o povo ao arrependimento. Mas a resistência era forte. Muitos não queriam abandonar seus deuses falsos e seus modos de vida pecaminosos. A infidelidade de Israel não era apenas um pecado contra Deus, era uma traição à aliança que havia sido estabelecida desde os tempos de Abraão. Cada ato de idolatria era um rompimento dessa aliança sagrada. A infidelidade de Israel era comparada à de uma esposa que trai seu marido repetidamente. Eu usava essa metáfora para ilustrar a gravidade da situação. Deus, o esposo fiel, estava sendo traído por seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava disposto a perdoar e a restaurar a relação, se Israel se arrependesse. Minha tarefa era transmitir essa mensagem de forma clara e urgente. A resistência e a infidelidade do povo eram desafiadoras, mas minha fé na misericórdia de Deus permanecia inabalável. Eu sabia que se Israel se voltasse para Deus com um coração sincero, encontraria perdão e restauração. Minha missão era ser a voz dessa esperança, chamando constantemente ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. Apesar das severas advertências e da dura realidade da infidelidade de Israel, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre ofereceu uma promessa de redenção. Ele me revelou que, apesar do julgamento iminente, haveria um caminho para a restauração. Minha mensagem ao povo não era apenas de condenação, mas também de esperança e renovação. Deus prometeu que, se Israel se arrependesse, ele restauraria a terra e o povo. Haveria uma nova aliança, uma renovação do relacionamento quebrado. Essa promessa de redenção era a luz no fim do túnel, a esperança em meio ao desespero. Eu pregava essa mensagem com fervor, querendo que cada israelita entendesse que ainda havia uma chance de retornar ao favor divino. A promessa de redenção também se estendia além de Israel. Deus me mostrou que sua misericórdia e amor eram universais, disponíveis para todos os que se voltassem para Ele. Minha missão era proclamar essa verdade, assegurar ao povo que a redenção estava ao alcance de todos que se arrependessem sinceramente. A esperança de redenção era um poderoso motivador para a mudança. Essa promessa não era apenas um futuro distante, era uma realidade presente que poderia ser vivida por aqueles que escolhessem seguir a Deus. Minha tarefa era manter essa esperança viva, lembrando ao povo de que mesmo nas trevas mais profundas, a luz da redenção divina brilhava intensamente. Israel poderia ser restaurado e renovado se escolhesse voltar para Deus. A reconciliação entre Deus e Israel era o objetivo final da minha missão. Eu ansiava por ver o dia em que o povo se voltaria totalmente para o Senhor, renunciando aos ídolos e vivendo em obediência aos seus mandamentos. A reconciliação não era apenas uma restauração da aliança, mas uma renovação completa do coração e da mente de Israel. Deus me mostrou visões de um futuro onde Israel seria uma nação próspera, vivendo em paz e harmonia sob sua proteção. Esta era a esperança que eu compartilhava com o povo, a promessa de um relacionamento restaurado. A reconciliação esperada era uma nova era de bênçãos e favor divino, uma recompensa por um arrependimento sincero e uma mudança de coração. Eu sabia que a reconciliação exigiria sacrifício e esforço. O povo precisaria abandonar seus antigos caminhos e adotar uma nova vida de fidelidade a Deus.
mas a recompensa seria grandiosa. A reconciliação não traria apenas paz espiritual, mas também prosperidade material e estabilidade social. Israel seria uma luz para as nações, um testemunho do poder transformador de Deus. Minha pregação sempre enfatizava essa esperança. Eu queria que o povo visse a beleza da reconciliação, a possibilidade de um futuro abençoado. Cada palavra, cada ação era direcionada para esse objetivo. Eu estava determinado a fazer tudo ao meu alcance para ajudar Israel a alcançar essa reconciliação esperada com Deus. Apesar da promessa de redenção, o julgamento divino era uma realidade que não poderia ser ignorada. Deus era justo e santo, e o pecado de Israel exigia uma resposta. Eu pregava sobre o julgamento iminente, alertando o povo sobre as consequências de sua desobediência. Era uma mensagem difícil, mas necessária. O juízo de Deus estava próximo, e o povo precisava estar preparado. As visões que Deus me dava eram aterrorizantes. Eu via cidades destruídas, campos devastados e o povo em desespero. Essas visões eram um aviso claro do que estava por vir se Israel não se arrependesse. O julgamento divino não era uma punição arbitrária, mas uma consequência natural da infidelidade. Deus havia sido paciente, mas sua justiça exigia ação. Minha missão era dupla: proclamar a esperança de redenção e advertir sobre a realidade do julgamento. Eu sabia que, sem arrependimento, Israel enfrentaria a ira de Deus, mas também sabia que, com arrependimento, poderiam evitar a destruição e experimentar a restauração. O julgamento divino era tanto um aviso quanto uma oportunidade para a mudança. Eu pregava com urgência, sabendo que o tempo era curto. Cada dia que passava era uma chance a menos para o povo se arrepender. Minha mensagem era clara. O julgamento está vindo, mas a redenção ainda é possível. Deus está pronto para perdoar, mas vocês precisam se voltar para Ele agora. O peso dessa responsabilidade era imenso, mas minha fé em Deus me sustentava. Minha relação com Gomer, a prostituta redimida, era uma metáfora viva da misericórdia de Deus. Mesmo após suas inúmeras traições, eu a buscava e a trazia de volta para casa. Esse ato de redenção era um testemunho do amor incondicional de Deus por Israel. Não importava quão longe o povo tivesse se desviado, Deus estava sempre disposto a recebê-los de volta. Cada vez que Gomer retornava, era um símbolo da possibilidade de redenção para Israel. Minha vida se tornou um exemplo prático da mensagem que eu pregava. Assim como eu perdoava Gomer e restaurava nosso relacionamento, Deus estava pronto para perdoar Israel e renovar sua aliança com o povo. A prostituta redimida era um símbolo poderoso da graça e da misericórdia divina. O processo de redenção não era fácil. Exigia paciência, perdão e um amor profundo. Mas cada ato de redenção era uma prova da fidelidade de Deus. Eu queria que o povo visse, através da minha vida, que a redenção era possível, que Deus não os havia abandonado. A história de Gomer era uma mensagem de esperança, um lembrete de que não importa quão longe tivessem ido, sempre havia um caminho de volta. Eu continuava a buscar Gomer, assim como Deus continuava a buscar Israel. Cada retorno dela era uma vitória, um sinal de que a graça de Deus era mais forte do que o pecado. Minha vida e meu ministério estavam entrelaçados, e através da história de Gomer, eu podia proclamar a verdade do amor redentor de Deus a todo Israel. Minha vida com Gomer servia como uma alegoria da infidelidade de Israel. Cada traição dela era um reflexo da idolatria do povo, cada ato de perdão meu, uma imagem da misericórdia de Deus. Esta alegoria não era apenas uma história para ser contada, mas uma realidade vivida, uma verdade profunda que eu transmitia em cada sermão e profecia. Gomer, com suas infidelidades, representava a prostituição espiritual de Israel.
O povo havia se afastado de Deus, buscando satisfação em ídolos e práticas pagãs. Minha tarefa era usar minha própria vida como uma ilustração poderosa dessa verdade. Cada detalhe de nossa relação era um ensinamento sobre a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus. A alegoria da infidelidade era uma ferramenta poderosa para transmitir a mensagem divina. O povo podia ver de forma concreta as consequências de sua desobediência e a oferta contínua de perdão de Deus. Eu queria que eles entendessem que, assim como Gomer podia ser redimida, Israel também podia encontrar redenção. A chave era o arrependimento sincero e o retorno ao Senhor. Minha pregação sempre destacava essa alegoria, convidando o povo a refletir sobre sua própria relação com Deus. Eu os desafiava a ver além da história de Gomer e a reconhecer sua própria infidelidade. Através dessa alegoria, eu esperava despertar um desejo profundo de mudança e um compromisso renovado com a aliança divina. Deus me deu visões claras e terríveis da destruição que aguardava Israel se o povo não se arrependesse. Eu via cidades em ruínas, campos queimados e o povo em desespero. Essas visões eram assustadoras, mas necessárias. Elas eram um aviso claro e inconfundível do julgamento que estava por vir. Meu dever era compartilhar essas visões, na esperança de que a iminência da destruição levasse o povo ao arrependimento. Cada visão era um lembrete da seriedade dos pecados de Israel e das consequências de sua desobediência. A idolatria e a injustiça não passariam impunes. Deus me mostrou que o julgamento seria severo, mas justo. As visões serviam como uma advertência solene de que o tempo estava se esgotando. Israel precisava mudar seus caminhos antes que fosse tarde demais. Ao compartilhar essas visões com o povo, eu sentia a resistência e a incredulidade. Muitos não queriam acreditar que tal destruição poderia acontecer, mas eu sabia que estava falando a verdade. Cada visão era um reflexo do coração de Deus, que não desejava a destruição, mas a salvação. Minha esperança era que essas advertências levassem o povo a uma introspecção sincera e a uma mudança de coração. As visões da destruição eram difíceis de carregar, mas eu confiava na sabedoria e na justiça de Deus. Sabia que, mesmo em meio ao julgamento, havia uma oportunidade de redenção. Minha tarefa era assegurar que o povo entendesse isso e se voltasse para Deus com sinceridade e urgência. A destruição poderia ser evitada, mas a decisão estava nas mãos de Israel. Mesmo em meio às visões de destruição e ao caos iminente, Deus sempre me deu uma mensagem de esperança. Ele me mostrou que, apesar do julgamento, havia um caminho para a redenção e a restauração. Eu pregava que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da misericórdia divina podia brilhar. A esperança era uma âncora para o povo, uma promessa de que, se eles se voltassem para Deus, encontrariam perdão e renovação. As mensagens de esperança eram um bálsamo para o meu coração e para o coração de Israel. Eu falava sobre a possibilidade de um novo começo, uma nova aliança com Deus. A esperança não era apenas para o futuro distante, mas algo que podia ser experimentado agora através do arrependimento e da obediência. Deus estava pronto para restaurar Israel, transformar seu desespero em alegria e sua destruição em prosperidade. Eu usava histórias e exemplos de como Deus havia sido fiel no passado para lembrar ao povo de sua bondade e misericórdia. Cada sermão era uma mistura de advertência e esperança, chamando Israel a ver além do caos imediato e a confiar na promessa de redenção. A esperança era um convite à fé, um chamado para acreditar que Deus poderia e iria transformar suas vidas. Essa esperança em meio ao caos era o que me motivava a continuar pregando, mesmo quando a resistência era grande. Eu sabia que a mensagem de Deus tinha o poder de mudar corações e vidas.
Minha missão era manter essa esperança viva, assegurar que o povo entendesse que, não importando quão escuro fosse o momento, a luz da redenção de Deus estava sempre ao seu alcance. Como pai, eu experimentava uma dor profunda ao ver meus filhos sofrerem as consequências dos pecados de Israel. Cada vez que olhava para Jezreel, Lo-Ruhamá e Lo-Ami, meu coração se partia. Eles eram inocentes, mas estavam crescendo em uma nação destinada ao julgamento. Essa dor pessoal me dava uma perspectiva única sobre o sofrimento de Deus ao ver seu povo se afastar dele. Eu via meus filhos como símbolos vivos da mensagem divina. Jezreel, com seu nome que lembrava a destruição, Lo-Ruhamá, que significava não amada, e Lo-Ami, não meu povo, eram constantes lembretes do estado espiritual de Israel. Mas como pai, eu também via a esperança de que eles poderiam experimentar um futuro diferente se o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. O sofrimento de um pai era uma analogia poderosa para o sofrimento de Deus. Ele via Israel como seus filhos, amados e preciosos, mas afastados por suas próprias escolhas. Meu amor por meus filhos me ajudava a compreender a profundidade do amor de Deus por Israel. Eu pregava com uma paixão renovada, querendo que o povo sentisse essa mesma dor e se voltasse para o Senhor. Eu sabia que a transformação de Israel começaria com a transformação de corações individuais. Minha esperança era que, ao compartilhar meu sofrimento como pai, o povo se identificasse e reconhecesse a urgência do arrependimento. Deus, como um pai amoroso, estava esperando de braços abertos, pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltassem para Ele. O chamado ao arrependimento era o coração da minha mensagem. Eu pregava com urgência, clamando ao povo que abandonasse seus caminhos pecaminosos e retornasse ao Senhor. O arrependimento não era apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda do coração e da mente. Deus desejava um relacionamento sincero e íntimo com Israel, e isso começava com o arrependimento. Eu usava todas as oportunidades para destacar a importância do arrependimento. Contava histórias de nossos antepassados, lembrava o povo das promessas de Deus e advertia sobre as consequências da desobediência contínua. Minha pregação era intensa e apaixonada, carregada com a urgência de um pai que vê seus filhos caminhando para a destruição. O arrependimento era a única esperança de evitar o julgamento iminente. O chamado ao arrependimento também incluía um convite à renovação da aliança com Deus. Eu lembrava ao povo que, apesar de seus pecados, Deus estava pronto para perdoar. O arrependimento genuíno traria não apenas o perdão, mas uma nova vida de bênçãos e prosperidade. A mudança de coração era essencial para experimentar a plenitude da misericórdia e da graça de Deus. Eu sabia que o arrependimento exigia coragem e humildade. O povo precisava reconhecer seus erros e se voltar para Deus com sinceridade. Minha missão era encorajar e guiar Israel nesse processo, assegurando-lhes que o caminho para a restauração estava aberto. Deus estava esperando com paciência e amor, pronto para acolher de volta cada filho arrependido. Meu coração clamava por justiça. Eu via a corrupção, a injustiça e a opressão em Israel e não podia ficar em silêncio. O povo estava sofrendo nas mãos de líderes corruptos e falsos profetas. Minha voz era um grito no deserto, clamando por retidão e justiça. Deus havia me chamado para ser uma voz de verdade e eu estava determinado a cumprir essa missão. A injustiça em Israel era um reflexo da infidelidade do povo. A idolatria e a desobediência a Deus haviam levado a uma sociedade onde os mais fracos eram explorados e os poderosos agiam com impunidade. Eu pregava contra essas injustiças, denunciando os pecados dos líderes e chamando o povo a viver de acordo com os mandamentos de Deus.
A justiça divina exigia que o mal fosse exposto e corrigido. Meu grito por justiça não era apenas uma condenação, era também um chamado à ação. Eu desafiava o povo a mudar seus caminhos, a tratar uns aos outros com amor e respeito e a seguir os preceitos de Deus. A justiça não era apenas um conceito abstrato, era uma realidade que podia ser vivida diariamente. Deus desejava que Israel fosse uma nação justa, um exemplo para as outras nações. O grito de Oséias por justiça era um reflexo do próprio coração de Deus. Ele é um Deus de justiça, que não tolera o mal, mas também é um Deus de misericórdia, que oferece perdão e redenção. Minha pregação era um convite para Israel retornar a essa justiça divina, a viver de acordo com a vontade de Deus e a experimentar a plenitude de suas bênçãos. A renovação da aliança entre Deus e Israel era o clímax da minha missão. Deus me revelou que, apesar da infidelidade e dos pecados do povo, Ele estava disposto a renovar a aliança e a restaurar o relacionamento quebrado. Minha mensagem era clara. Deus desejava um novo começo com Israel, baseado no arrependimento e na fidelidade. Eu pregava com paixão sobre a renovação da aliança, destacando a misericórdia e a graça de Deus. Ele estava pronto para perdoar todos os pecados e reestabelecer Israel como seu povo escolhido. A renovação da aliança não era apenas um retorno às antigas promessas, mas uma oportunidade de construir um futuro novo e próspero, fundamentado na obediência e na fé. A renovação da aliança exigia um compromisso sincero do povo. Eles precisavam abandonar seus ídolos, suas práticas pecaminosas e retornar de todo o coração ao Senhor. Eu os exortava a ver além das dificuldades imediatas e a confiar na promessa de Deus de uma vida plena e abençoada. A renovação da aliança era uma oportunidade única de transformação e redenção. Eu sabia que, se o povo aceitasse essa renovação, Israel se tornaria uma nação próspera e abençoada. Minha pregação era um apelo fervoroso para que o povo aproveitasse essa oportunidade e se voltasse para Deus. A renovação da aliança era a chave para um futuro brilhante e cheio de esperança. Deus estava pronto para fazer grandes coisas, e tudo o que Ele pedia era um coração arrependido e fiel. Deus me deu uma visão clara do futuro que aguardava Israel se o povo se arrependesse e renovasse a aliança. Era uma visão de cura e prosperidade, um tempo em que a terra floresceria e o povo viveria em paz e abundância. Eu compartilhava essa visão com entusiasmo, querendo que o povo entendesse o quão grandiosas eram as promessas de Deus para eles. A cura era tanto física quanto espiritual. Deus prometeu restaurar a saúde do povo e curar as feridas causadas pela desobediência e pelo pecado. A prosperidade era abrangente, afetando todas as áreas da vida: agricultura, comércio, relacionamentos e espiritualidade. Israel se tornaria um exemplo para as nações, mostrando o poder transformador da obediência a Deus. Eu pregava sobre essas promessas com uma convicção profunda. Queria que o povo visse que a obediência a Deus não era apenas uma obrigação, mas uma fonte de bênçãos ilimitadas. A cura e a prosperidade eram garantias divinas para aqueles que se voltassem para Ele com sinceridade e compromisso. Deus estava pronto para derramar suas bênçãos sobre Israel. E minha missão era assegurar que o povo entendesse essa verdade. As promessas de cura e prosperidade eram uma esperança tangível para um futuro melhor. Elas ofereciam um contraste marcante com a realidade presente de idolatria e desobediência. Minha mensagem era uma chamada à ação, um convite para que Israel experimentasse a plenitude da vida que Deus desejava para eles. A cura e a prosperidade estavam ao alcance de todos que escolhessem seguir a Deus. Ao longo de minha jornada, uma coisa ficou evidente: a fidelidade de Deus era inabalável.
Ele permaneceu fiel às suas promessas, mesmo quando Israel foi infiel. Esta era uma mensagem central em minha pregação. Deus não abandonaria seu povo, mesmo diante da desobediência. Sua fidelidade era um alicerce firme em meio à incerteza e ao caos. Eu destacava a fidelidade de Deus em todas as minhas mensagens. Ele havia cumprido suas promessas no passado e continuaria a fazê-lo no futuro. Essa fidelidade era uma garantia de que, se o povo se arrependesse e renovasse a aliança, experimentariam novamente a plenitude de suas bênçãos. A fidelidade de Deus era uma fonte de esperança constante. A fidelidade de Deus também exigia uma resposta de fidelidade por parte do povo. Eu os exortava a confiar em Deus, a viver de acordo com seus mandamentos e a ser fiéis em todas as áreas de suas vidas. A fidelidade de Deus não era apenas uma garantia de bênçãos, mas também um chamado à santidade e à obediência. Minha missão era encorajar Israel a corresponder à fidelidade de Deus com uma vida de dedicação e serviço. A mensagem da fidelidade de Deus era um conforto e um desafio. Conforto, porque assegurava ao povo que Deus estava sempre presente, pronto para ajudar e abençoar. Desafio, porque chamava cada pessoa a viver de forma que honrasse essa fidelidade. Eu pregava com a convicção de que a fidelidade de Deus era a âncora que sustentaria Israel através de todos os desafios. A restauração final de Israel era a culminação de todas as promessas de Deus. Ele me mostrou que, apesar do julgamento e das dificuldades, haveria um tempo de completa restauração. Israel seria renovado em todos os aspectos, espiritual, social e material. Eu pregava sobre essa restauração com entusiasmo, desejando que o povo visse a grandeza do plano divino. A restauração final não era apenas um retorno ao que era antes, mas uma transformação completa. Deus prometeu que Israel seria uma nação renovada, com um coração novo e uma devoção sincera a Ele. Esta restauração traria paz, prosperidade e uma relação íntima e contínua com Deus. Eu exortava o povo a esperar e a se preparar para esse tempo glorioso. Eu compartilhava visões de campos florescendo, de crianças brincando em segurança e de uma sociedade onde a justiça e a paz reinavam. A restauração final era uma visão de um futuro brilhante, uma prova do amor e do poder de Deus. Minha tarefa era manter essa visão viva no coração do povo, assegurando-lhes que a fidelidade a Deus traria a restauração prometida. A restauração final era um testemunho do compromisso de Deus com seu povo. Eu sabia que, apesar das dificuldades atuais, Deus estava trabalhando para trazer Israel de volta ao seu favor. Minha pregação era um convite para que o povo participasse dessa restauração, vivendo em obediência e fé. A promessa de Deus era certa, e a restauração final seria a realização de sua vontade perfeita para Israel. Ao chegar ao fim de minha missão, minha última exortação ao povo de Israel era um chamado fervoroso ao arrependimento e à fidelidade. Eu havia compartilhado visões de destruição e promessas de redenção, advertido sobre o julgamento e oferecido esperança de restauração. Agora, meu apelo final era para que o povo tomasse essas palavras a sério e se voltasse para Deus com todo o coração. Minha última exortação foi carregada de emoção e urgência. Eu sabia que o tempo era curto e que o futuro de Israel dependia de sua resposta. Clamei ao povo que abandonasse seus ídolos, que reconhecesse seus pecados e que buscasse o perdão de Deus. A renovação da aliança e a promessa de restauração estavam ao alcance, mas exigiam um arrependimento sincero e uma mudança de vida. Eu lembrei ao povo da fidelidade de Deus e de suas promessas de cura e prosperidade. Assegurei-lhes que, apesar de suas falhas, Deus estava pronto para perdoar e restaurar. Minha mensagem final era um chamado à esperança,
um convite para experimentar a plenitude da vida que Deus oferecia. Eu queria que cada israelita entendesse que a decisão estava em suas mãos, que eles tinham o poder de mudar seu destino através do arrependimento e da obediência. Minha última exortação foi um ato de amor profundo por meu povo. Eu desejava ardentemente que eles respondessem ao chamado de Deus e experimentassem sua misericórdia e graça. Ao encerrar minha missão, confiei que a semente da palavra de Deus plantada em seus corações floresceria e traria frutos de arrependimento e renovação. Minha missão estava completa, mas a obra de Deus em Israel continuaria.